A Justiça de Alagoas decretou a internação provisória do adolescente em Arapiraca. E o Alan Garcia volta a falar conosco. Alan, o que acontece a partir de agora, né? O que aconteceu também para que a internação dele fosse necessária? Beatriz, esse decreto da Justiça foi expedido ontem, assim que saiu essa notícia de que esse adolescente ameaçou uma psicóloga que deu entrevista, bateu um papo com o influenciador Felca. O que foi que ele escreveu para essa psicóloga no e-mail, tudo isso por e-mail. Ele escreveu assim: você mexeu em um ninho de abelhas. Então essa ameaça a essa psicóloga, a polícia e justiça tiveram acesso e diante disso a justiça determinou a internação desse adolescente. Mas e aí? De acordo com o processo, que a justiça está em mãos, esse adolescente está envolvido em diversos atos infracionais. É assim que devemos falar por se tratar de um adolescente. Mas são atos infracionais que têm ali semelhanças com crimes. Quem vai explicar melhor para a gente como a gente deve interpretar tudo o que está acontecendo e quais serão as medidas daqui para frente é o advogado Leonardo de Moraes. O caso que ganhou a repercussão envolve um adolescente que foi acusado da prática de diversos atos infracionais, inclusive de ameaçar uma psicóloga após uma entrevista que teve grande alcance aqui no Brasil. E é importante lembrar que quando falamos em adolescente, a legislação ela não usa o termo crime, mas sim o termo ato infracional. E esses atos, entretanto, são atos equiparados a crimes, que são crimes previstos no Código Penal. E nesse caso concreto, temos condutas como o crime ou ato infracional de ameaça, que consiste em intimidar alguém, prometendo causar um mal injusto. A lei fala em mal injusto em grave. Tem também o estupro virtual e a exploração sexual de menores, que envolve aliciamento, constrangimento de vítimas por meios digitais. E também a apologia ao nazismo, que é a defesa feita de forma pública de ideias criminosas. Além da prática desse doxing. O doxing é quando alguém vem expor dados pessoais de terceiras com o fim de causar constrangimento ou então perigo. Então, em razão dessa gravidade, a justiça pode fazer o quê? Ela pode, nesse momento, impor internação, por exemplo, internação provisória, que pode durar até 45 dias, que foi isso que foi aplicado aqui nesse caso concreto. E só para lembrar que a medida socioeducativa, por exemplo, que é aplicada ao menor, adolescente, ele não tem caráter punitivo, ele serve para garantir as investigações, serve para evitar a continuidade desses comportamentos desviados e também permitir que o judiciário avalie e, ao final, ele observe qual medida mais adequada pode ser aplicada diante do caso concreto. Segundo o ECA, ele pode aplicar uma internação provisória até uma internação definitiva ou advertência, Então, o caso ele mostra como a lei busca equilibrar a proteção da sociedade através de uma responsabilidade do adolescente, nos limites claros estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Beatriz, mas por quê? E aí vem a explicação da investigação da polícia e também, posteriormente, o posicionamento da justiça. Por que a internação desse adolescente foi determinada? O que aconteceu para ele ameaçar essa psicóloga? A psicóloga estava ali num bate-papo, numa entrevista com o Felca, falando da adultização de crianças. Um assunto que está sendo bastante discutido, está repercutindo bastante nesses últimos dias, principalmente porque o Felca trouxe denúncias muito perigosas, mas uma denúncia importante, tanto é que aconteceram essas repercussões e consequências também. E aí tem tudo a ver a adultização de crianças com todos os atos infracionais colocados pela justiça ao qual esse adolescente estaria envolvido. Então são assuntos realmente que todos, um tem a ver com o outro. Importante o posicionamento do Felca e também da psicóloga que trouxe esse assunto e não teve medo, não se intimidou com as ameaças e nem pode se intimidar.